E aí, pessoal do blog dos concursos, tudo bem? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo de Trabalho do Eu Vou Passar, e eu venho trazer um tema, uma dica para a gente discutir hoje no ramo do Direito do Trabalho. O tema é equiparação salarial, tema esse que aparece em diversas provas, seja para tribunais, seja para auditor fiscal do trabalho, enfim, tema que sempre está aparecendo nas provas. Se você pegar as últimas provas, você vai ver que esse tema está sempre presente. Então, a gente vai falar de equiparação salarial. O que é equiparação salarial, professor? Preste atenção numa coisa. Se eu tenho um empregado A e um empregado B, o empregado A e o empregado B exercem a mesma função, com a mesma produtividade, com a mesma perfeição técnica, trabalham para o mesmo empregador na mesma localidade e com o mesmo tempo na função. Por que o empregado A tem um salário de R$1.000 e o empregado B tem um salário de R$2.000, já que entre empregado e empregador não existe relação de amor, não é isso, pessoal? A relação é contratual. Então, por que o A recebe menos e o A recebe mais? Ah, então vamos conversar sobre a equiparação salarial. Pensei em equiparação salarial, preciso de duas coisas para minha prova. O quê? Do artigo 461 da CLT, que traz os requisitos, e da súmula 6 do TST. Súmula essa até muito grande, mas eu preciso dela, tem vários incisos ali. Bom, eu vou ter dois personagens nessa ação. Olha aí, eu tenho o paragonado e o paradigma. A prova pode falar assim, paragonado e paradigma. Quem é o paragonado? É o requerente da ação de equiparação salarial. E quem é o paradigma? É a pessoa que serve de modelo. No meu exemplo, o paragonado é o empregado A, o que ganha R$1.000. E o paradigma é o empregado B, que está ganhando o dobro. Ele vai ser o paradigma dessa ação. Então, como eu disse para os senhores, tem que conhecer o artigo 461 da CLT. Então, sugiro que você abra sua CLT e acompanhe comigo a leitura para a gente ver os requisitos da equiparação. Olha lá, artigo 461 da CLT. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestada ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou de idade. Beleza, professor, eu entendi os requisitos, mas o que seria trabalho de igual valor? É muito subjetivo, não é? Concordo com você. O próprio legislador definiu. Olha lá no parágrafo 1º. Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. Então preste atenção numa coisa. Se o meu trabalho é perfeito, se eu produzo muito mais que o outro empregado, é justo que eu ganhe mais do que aquele empregado, que é um empregado relaxado, faz tudo de qualquer forma, não produz bem na empresa. Então, pera lá, a gente não pode comparar um trabalho. Isso não impede que eu ganhe mais do que ele. Isso é muito justo até. Tudo bem? Então, o próprio legislador veio com a definição. E outra coisa importante, gente. A diferença entre eles não pode ser superior a 2 anos na função. Cuidado com esse detalhe. Não é tempo de empresa, de casa. É o tempo na função da ação objeto da equiparação salarial. Então, olha que coisa para você focar e entender essa questão do tempo. Imagina, se eu comecei a dar aula no Eu Vou Passar agora, vamos imaginar, e aqui já tem um professor de Direito do Trabalho há 5, 10 anos. É claro que ele vai ganhar mais do que eu. Eu não posso entrar agora e ganhar o mesmo salário que ele. É como diz lá o outro, né? Quem chega agora não pode sentar na janela, não é isso? Então tem que esperar a vez. É mais ou menos isso. Então o tempo na função entre o paragonado e o paradigma tem que ser de pelo menos 2 anos. Não pode ser superior a 2 anos. Senão, não há que se falar em equiparação salarial. Tudo bem? Bom, os requisitos são todos cumulativos. Isso é importante. Tem que preencher todos os requisitos. Então, ó, função idêntica, pouco importando a denominação, a nomenclatura da função. E aqui você vai encontrar muita fraude na prática, toma cuidado com isso. Ah, o empregado A é assistente administrativo A, o empregado B é assistente administrativo A/B.
Pouco importa isso. Se eles preenchem os requisitos, eles vão sim estar na ação de equiparação salarial. O requisito foi preenchido, serve para ação, tá? Então, não quero saber qual é a nomenclatura. Preencheu os requisitos, cabe a equiparação. O que mais? Trabalho de igual valor, já falamos, igual produtividade e a mesma perfeição técnica, sem problemas. Mesmo empregador. Ah, isso é interessante. Ó, eu exerço a função X aqui em Recife e recebo R$2.000. O meu primo, que trabalha em São Paulo, exerce a mesma função que a minha. Mas o empregador é diferente, pessoal. O empregador e a localidade. Nesse caso, não há que se falar em ação de equiparação salarial. O empregador é diverso, tá? Acabei de falar para os senhores do próximo requisito, que é a mesma localidade. Mas, Renzete, o que é a mesma localidade? O TST definiu para você. Mesma localidade corresponde ao mesmo município, essa é a regra. Corresponde ao mesmo município ou a municípios distintos que pertençam à mesma região metropolitana. Mesmo município ou distintos, desde que na mesma região metropolitana. Fora isso, não há que se falar também em equiparação salarial. O tempo na função, já falamos, não pode ser superior a 2 anos. Agora, eu vou repetir de novo isso para você, porque aqui é a pegadinha clássica nas provas. É o tempo na função. O que o examinador vai tentar fazer na sua prova se ele abordar esse tema? Ele vai contar uma história gigante para você, dizendo que o empregado A foi contratado no ano de 2000, o empregado B em 2001. Vai contar uma história gigantesca. Aí lá no miolo da questão, ele vai falar da função, objeto da equiparação. Opa! É ali que você tem que observar se o tempo entre eles é ou não é superior a 2 anos. Repito, tempo na função, não tempo de empresa, tempo de admissão, isso não. Mas é a pegadinha clássica das provas. Eles vão tentar te pegar nesse aspecto. Ele vai querer jogar como tempo de casa. Não, 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 não. Eu quero saber qual é o tempo da função entre os dois. Tudo bem? Bom, nós temos um requisito que é doutrinário, não está no artigo 461 da CLT. Que requisito é esse, professor? É a simultaneidade. Presta atenção, pouco importa que no momento da ação de equiparação salarial, paragonado e paradigma ainda estejam na empresa. Até porque todos nós sabemos que a justiça do trabalho é a justiça de quê? Dos desempregados, não é isso? Então, provavelmente, quando você for dispensado, é que vai estar no seu pedido a equiparação salarial. Não é isso? Claro, na prática, você sabe que funciona assim. Então, isso não importa. Eu quero saber o seguinte, eu, operador do direito, em algum momento, os empregados trabalharam juntos? Sim, perfeito. Se isso aconteceu, então está preenchido esse requisito da simultaneidade. Agora, no momento da ação, não importa que eles estejam juntos na empresa ainda, mas em algum momento, pretérito, trabalharam juntos. Ok, preencheu o requisito. Tudo bem? Mais uma coisa importante, é um primeiro fato impeditivo da equiparação salarial, inexistência de plano de carreira, o famoso plano de cargos e salários, homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Se a empresa tiver plano de cargos e salários, não há que se falar em equiparação salarial. A promoção vai chegar, ora por antiguidade, ora por merecimento. Não é assim que funciona? Então, a sua promoção um dia chega. Esse é um fato impeditivo à ação de equiparação salarial, tá? Então, fique esperto, porque se aparecer na prova uma história grande também, e lá no finalzinho falar, existia na empresa plano de cargos e salários, opa! Acendeu a luzinha aqui, não tem equiparação salarial. Pode esquecer, tá? Então, fatos impeditivos, falamos de um já, que é o quadro de carreira, previsto no artigo 461, parágrafo 2º da CLT. Vamos fazer a leitura? Ler o dispositivo é bom, pessoal, vai fixar. A prova cai dispositivo de lei. Tem que conhecer a lei. Vamos lá. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento. Vamos um pouquinho além?
E vamos falar da súmula 6 no item 1 do TST, porque súmulas e OJs do TST representam hoje, você sabe, gabarito em prova. E a súmula 6 no item 1 fala o seguinte: tudo bem, o quadro de carreira é um fato impeditivo à equiparação. Perfeito, já entendi, Renzetti, isso. Só que esse quadro de carreira necessita ser homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Nas empresas privadas, eu vou precisar dessa homologação. Agora, cuidado. A administração direta, autárquica e fundacional, não há necessidade, é muito óbvio até, né, gente, dessa homologação pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A leizinha, o decreto que criou o quadro de carreira, já homologa ele em definitivo, tá? E fique esperto também que se for empresa pública ou sociedade de economia mista, pessoas jurídicas, direito privado, também será necessária a homologação. Na sua tela, a súmula 6 no item 1, que fala assim: para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se apenas dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional, aprovado por ato administrativo da autoridade competente. Se for empresa privada, vai necessitar da homologação. Qual é, professor, o segundo fato impeditivo à equiparação salarial? Preste atenção, no curso do contrato de trabalho, o empregado pode perder a sua capacidade laborativa, seja ela física ou mental. E esse empregado deve ser readaptado. Isso é até uma função social da empresa que se fala muito, né? Ele deve ser readaptado em uma nova função. E esse empregado que seja readaptado numa nova função, ele não pode servir como modelo, como paradigma, numa ação de equiparação salarial. É outro fato impeditivo. Até porque seria covardia, né? Ele ser modelo de uma ação de equiparação salarial. Não pode. Ele é um empregado readaptado. Então, olha na sua tela o parágrafo 4º do artigo 461. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestado pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Tudo bem? Então, vamos lá, resumindo, dois fatos impeditivos para a ação de equiparação salarial. Primeiro, se a empresa tiver quadro de carreira. Segundo, empregado readaptado não serve como modelo. Agora preste atenção no que eu vou te falar agora. E isso despenca em prova. Vamos imaginar que eu seja um empregado da empresa. O meu salário é de R$30 mil, ok? Eu vou sair ou de férias, de licença, o que for. Eu chego para o empregador e falo: chefe, quando o meu serviço aperta muito, eu chamo o empregado B para me ajudar e ele me atende muito bem. Meu salário, R$30 mil, o empregado B recebe R$2 mil. Olha que coisa interessante. O chefe fala: tá, se você indicou ele para te substituir, pode chamar. Então vem o empregado B e vai substituir, preste atenção, substituir o empregado A. Enquanto o empregado B ocupa a função do empregado A, ele vai receber um salário de R$30 mil. Agora, olha o outro cenário. Voltei da minha licença, das minhas férias, o que for, volto a ocupar a minha função e o empregado B volta a ocupar a função dele e volta a receber os seus R$2 mil. Perfeito. Passado um ano, o empregador, o chefe da empresa, procura o empregado B, esperou um ano, ó, e vai lá parabenizá-lo. Parabéns, empregado B, você substituiu muito bem o empregado A naquela época. Eu vim aqui fazer um convite para você. Qual o convite? Quero saber se você quer ocupar em definitivo, preste atenção, ó, se você quer ocupar em definitivo o cargo do empregado A, porque o empregado A foi dispensado, não está mais com a gente. O empregado B pensa duas vezes? Não pensa nada. Claro que eu quero. Eu vou, a cabeça dele, né? Eu vou passar de R$2 mil para R$30 mil em definitivo. Claro que eu quero. Começo quando, chefe? Começa agora. E lá vai o empregado B. Quando ele recebe o primeiro contra-cheque,
ele vê lá o valor de R$3.000. Aí ele pensa assim, foi um engano, é um erro material do chefe, esqueceram de um zerinho só aqui. Aí ele vai até o chefe e fala, chefe, recebi errado, veio 3.000, tinha que ser 30, como recebi o empregado A. O que o chefe responde? Está certo, porque enquanto você ocupava substituindo o empregado A, você recebeu o mesmo salário. Agora você ocupa em definitiva função, eu não sou obrigado a pagar o mesmo salário. Por quê, pessoal? Porque faltou um requisito primordial aí para a ação de equiparação. Em momento algum, o empregado A e o empregado B exerceram a mesma função na empresa. Então, faltou esse requisito importantíssimo. E isso tudo, pessoal, cai em prova e está onde? Na súmula 159 do TST, que a gente vai ler agora para fechar. Olha aí, súmula 159. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. 2. Vago cargo em definitivo, aqui que é o segredo. O empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. Então, tá aí o que eu expliquei para você, porque é assim que aparece em prova. Pessoal do blog dos concursos, preste atenção. Estou dando para vocês, vamos sortear um livro meu, Direito do Trabalho para Concursos, da editora Campos Elsevier. Lá pelo Facebook do blog, vocês vão participar de um sorteio e vão ganhar um livro meu. Participe, tenho certeza que esse livro vai auxiliar você e muito na sua preparação para os próximos concursos que envolvam a área trabalhista. Espero que tenham entendido o tema equiparação salarial, um tema importantíssimo que aparece nas provas. Um forte abraço, uma boa sorte na sua jornada no seu concurso e a gente se encontra a qualquer momento. Tchau, pessoal!